Salários parcelados. GDF estuda dividir pagamentos por causa de déficit que chega a 240 milhões de reais por mês. Por falar em rombo, o governo federal não chega a acordo sobre nova meta e anúncio deve ficar para amanhã. Mas Meirelles garante, não vai ter aumento de imposto. Aconteceu de novo, o homem é encontrado morto enforcado em cela do Recanto das Emas, exatamente um mês depois do caso de Sobradinho. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Mais uma vez, os servidores públicos do DF estão com salários ameaçados. O governo do Distrito Federal estuda a possibilidade de parcelar os vencimentos. O motivo é o de sempre, a conta não fecha. O déficit chega a 240 milhões de reais por mês. Os servidores públicos do DF representam apenas 7% da população, mas o governo gasta 77% da receita com o pagamento desses funcionários. Sem expectativa de aumentar a arrecadação tributária, o Executivo estuda, desde julho, a possibilidade de parcelar os salários dos servidores. Atualmente, a União repassa cerca de 8 bilhões de reais para as despesas com os funcionários da segurança pública e parte dos salários dos servidores da saúde e da educação. Em entrevista à Rádio Band News FM, o secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio, admitiu que o governo enfrenta dificuldades para alinhar as contas, mesmo sem conceder reajustes e fazer novas contratações. A dívida do GDF continua a crescer. A solução estudada para tentar desafogar as contas seria parcelar os salários em 2 vezes. Os únicos servidores que ficariam de fora desse parcelamento seriam os da segurança pública, já que o repasse para o pagamento integral dos salários deles é feito pelo governo federal. Cláudio Humberto, a conta não está fechando. Exatamente, e não pode fechar mesmo, né? O governo do Distrito Federal está a caminho de um encontro com a realidade. É disso que se trata. Imagine um bolo dividido em 100 pedaços, pois 77 pedaços desse bolo são entregues a 7 pessoas. E os outros, o restinho de bolo que sobra, são distribuídos com 93 pessoas. É disso que se trata. É impossível fechar essa conta, é uma injustiça para o enorme esforço do contribuinte para bancar tudo isso. O governo gasta por mês quase 1,7 bilhão de reais com a sua folha de pagamento. É insuportável para a capacidade do Distrito Federal, da economia do Distrito Federal, gerar os impostos necessários para fazer face a uma despesa desse tamanho. Hoje, se incluir os terceirizados, o gasto com pessoal no governo do Distrito Federal chega a 92% do orçamento. E não sobra nada, quase nada, para comprar remédios, para comprar alimentação para doentes e os presidiários, não sobra dinheiro para pagar água, luz e telefone, comprar gasolina, enfim. É muito pouco dinheiro que sobra depois que o governo cumpre a obrigação de priorizar os salários. Olha, será uma boa notícia se o governo parcelar os salários em apenas 2 vezes, porque no Rio Grande do Sul a situação é tão crítica, o parcelamento lá é feito há 20 meses, que o governo lá pagava assim, parcelas de R$500, depois dali uma semana ou 2 pagava mais 500, era assim, pagava o que podia pagar. É dessa maneira que o governo gaúcho tenta resolver e enfrentar o problema que também lá é grave, de descompasso entre receita e o tamanho da folha de pagamento. Os servidores federais também devem sofrer na pele. O governo prepara o anúncio do congelamento de salários e de outras restrições ao funcionalismo. O problema é que a previsão ou a revisão do tamanho do rombo nas contas públicas continua em um impasse. De um lado, os ministros da área econômica e do outro, os da área política. O resultado, o anúncio da nova meta fiscal, foi adiado novamente e deve ser só amanhã. A tropa de choque do governo passou horas hoje com deputados da base trabalhando em uma proposta viável politicamente, mas que ao mesmo tempo seja o suficiente para amenizar o problema de caixa do governo. Vamos ao vivo com Renata Dourado. Muito boa tarde, Renata. Hoje de manhã já teve reunião novamente.
Deve ficar para amanhã mesmo esse anúncio? Foi exatamente isso. Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse exatamente isso, que até amanhã, até o fim do dia, o governo deve apresentar esse anúncio. Então, a gente lembra aqui que no primeiro momento seria na sexta-feira, depois ontem, hoje e amanhã. Isso tudo porque não está tendo esse consenso, está tendo essa dificuldade aí desse alinhamento de pensamento. Então, vamos entender um pouco isso, explicar um pouco melhor isso. Há uma previsão, todo ano há uma previsão orçamentária dessa meta fiscal de como vai ser o orçamento chegando o final do ano. Então, a previsão para este ano é de um déficit, um rombo de 139 bilhões de reais. Só que o governo refez os cálculos e viu que esse rombo vai ser maior. Não vai ficar nesses 139 bilhões de reais. Então, a equipe econômica do governo quer propor um rombo aí de 159 bilhões de reais, algo em torno de 20 bilhões a mais, exatamente para o governo poder respirar um pouco mais. E isso, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, claro que hoje ele conversou com a imprensa, não falou publicamente nada, mas nos bastidores a gente sabe exatamente isso, está de olho também no mercado financeiro. Ou seja, o Brasil também não pode ter um rombo muito grande aí, porque o mercado financeiro não vê isso com bons olhos. No entanto, os políticos, a equipe política, os próprios parlamentares, deputados e senadores querem que esse rombo seja maior, algo em torno de 170 bilhões de reais. Para quê? Para que o governo possa respirar mais, mas acima de tudo também eles estão preocupados com o próprio umbigo, estão preocupados com as emendas parlamentares. Por quê? Porque se não tiver dinheiro, não tem como o governo liberar as emendas parlamentares. Ano que vem é ano de eleição, então as emendas parlamentares são importantes para que os próprios parlamentares, deputados e senadores possam fazer, ou deveriam ao menos fazer com esse dinheiro, respectivas obras nos estados, nos municípios, e assim angariar também mais votos. Então, eles estão preocupados. E tem mais também. O próprio presidente da Câmara e o presidente do Senado já disseram que se o governo propor aumento de imposto, não vai passar pelo Congresso Nacional. Também de olho nas eleições. Você vê o que ano eleitoral não faz, né? O véspera de ano eleitoral. Então, estão todos preocupados aí em ter que aprovar um imposto. Então, hoje, o ministro da Fazenda foi perguntado sobre isso, ele não quis falar sobre números, disse que até amanhã ele vai dizer esse anúncio, o governo vai apresentar esse anúncio, lembrando que tem que passar pelo Congresso Nacional, mas ele garantiu uma coisa, que aí soa muito bem aos nossos ouvidos, que não vai ter aumento de imposto. Vamos ouvir o que o ministro da Fazenda falou. Ministro, aumentar imposto está descartado? Sim, a ideia é que com a reoneração da folha já apresentada e com a discussão de refis, nós chegamos onde poderia ser chegado na questão de aumento de impostos, na medida que a carga tributária no Brasil já é uma das mais elevadas do mundo, e nós chegamos à conclusão que a sociedade brasileira já hoje chegou a uma conclusão de que já paga impostos na medida suficiente, principalmente depois, como já disse, da remuneração da folha, será a medida certa. Bom, essa é para anotar e guardar, sem aumento de imposto. Exatamente. É um compromisso do presidente e também do ministro da Fazenda. Aliás, foi nessa entrevista, hoje pela manhã, que pela primeira vez o governo marcou data para anunciar essa questão aí do rombo, né? Do novo limite. Em nenhum momento o governo marcou data. Isso foi coisa de coleguinha, ali, metido bem informado. Vai ser sexta-feira, aí não foi. Vai ser segunda, não foi. E aí, quando foi novamente, não foi confirmado na segunda, aí surgiu a notícia de que o governo adia mais uma vez. O governo não adiou nada, adiará se não confirmar amanhã, não se confirmar amanhã esse anúncio que prometido hoje pelo ministro da Fazenda. É preciso dizer também, o professor Luiz Paulo Rosenberg, que foi secretário de Política Econômica, um economista muito admirado no Brasil, colunista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ele estava explicando que isso não significa nada, não altera absolutamente nada, nem mesmo a avaliação do governo ou do Brasil pelas agências classificadoras de risco. É apenas uma declaração de intenção do governo no sentido de pugnar, no sentido de tomar providências para diminuir ainda mais esse rombo que foi herdado do governo Dilma na ordem de 170 bilhões de reais. Já reduziu bastante, reduziu um pouco, não bastante, o pouco, mas não chegou a reduzir aqueles 30 bilhões que foram prometidos pelo presidente Michel Temer ao assumir. Alunos da UNB bloquearam o acesso ao Bloco Sul na universidade. A lista de exigências é grande. O grupo protesta contra a demissão dos terceirizados, contra os cortes nos investimentos em pesquisa e pede ainda melhorias. Na semana passada, a universidade dispensou 118 pessoas e este número deve chegar a 130 até o fim do mês.
A medida de contenção de gastos foi tomada depois que o governo federal cortou cerca de 40% do orçamento. São 100 milhões de reais a menos. E 3 comissões da Câmara debatem a reforma política e o tema pode ir a plenário ainda esta semana. As principais propostas, que criam um fundo público de financiamento de campanha e alteram a forma de eleger vereadores e deputados, são as mais polêmicas. A comissão que analisa estes pontos se reúne hoje à tarde para concluir a votação do relatório. Resta agora a análise dos destaques, que são sugestões de mudanças ao texto original. Pela regra do distritão, os eleitos passam a ser os mais votados dentro do partido ou coligação, de acordo com o número de vagas. Na prática, a eleição vira majoritária, como já acontece para presidente, governador, prefeito e de senadores. Já o fundo pode render mais de 3,5 bilhões de reais. Para valer já em 2018, a reforma precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 7 de outubro. E transgêneros e travestis terão atendimento especial no Sistema Público de Saúde do DF. Começa a funcionar na próxima semana um ambulatório trans, que vai contar com profissionais de especialidades tão diversas quanto as opções de gênero. Olha só. A Samanta é transexual e, por conta dessa escolha, ela diz que já foi vítima de preconceito até dentro de um hospital particular. Mesmo doente, com dores, ela não foi atendida. Não queriam aceitar o meu nome social e eu não iria passar pelo constrangimento de chamarem pelo meu nome de registro na frente de todo mundo. Então eu fui embora sem atendimento. Infelizmente isso é muito comum, sempre que a gente vai procurar hospital na rede privada a gente tem que ficar pedindo por favorzinho e tudo. Mas esse trauma da Samanta agora vai ficar no passado. Com a inauguração do primeiro ambulatório trans de Brasília, no Hospital Dia, na Asa Sul, a promessa é que uma equipe multiprofissional garanta a essas pessoas um acesso especial à saúde pública. Todas as pessoas trans, os homens trans, as mulheres trans, as travestis, vão poder continuar sendo atendidas na atenção primária e terão ali a maior parte das suas demandas por saúde atendida. Mas esse ambulatório é mais do que isso. Ele atende a necessidade específica dessas pessoas. Isso se chama equidade, isso é um princípio do SUS. O ambulatório, que vai abrir as portas para o atendimento a partir do dia 21 de agosto, conta com 5 salas. Por aqui, o paciente vai ter assistência em psicologia, psiquiatria, serviço social, endocrinologia e enfermagem, além também de ter acesso à chamada hormonização, um conjunto de terapias hormonais controladas. Que a gente consiga aqui ter atendimento de profissionais que entendam das nossas demandas, para poder conseguir fazer os nossos exames de sangue, para a gente poder conseguir pegar os nossos hormônios que a gente necessita, ter todo o atendimento voltado para a gente de forma coerente, coisa que a gente não tem fora desses espaços, infelizmente. E a seguir, policiais são recebidos a pedradas pelos moradores do Recanto das Emas durante uma ocorrência de roubo de carro. O Band Cidade volta já.